Ainda no domingo, 26 de abril, após a pregação do Frei Henrique de Coimbra, os capitães dos navios e mais alguns embarcaram nos botes, nos batéis, como chama o caminha, e foram até a praia. Chegando na praia, o batel do Bartolomeu Dias vai ser o único do qual vão desembarcar. Então, entre aqueles que desembarcam, tem um jovem que se mistura com os índios. E havia uma curiosidade mútua, digamos assim. Os índios ficaram muito impressionados com aquelas figuras. Aparentemente, mais do que os portugueses ficaram com os índios, já que, por mais diferentes que os índios fossem, os portugueses já estavam acostumados há algum tempo, né, pelo menos algumas décadas, a desembarcar no litoral da África, da Índia. Então, o susto dos índios provavelmente foi um pouco maior, especialmente se aquele grupo de índios ainda não tivesse se deparado com nenhum europeu. A gente sabe que, nesse momento, alguns europeus já desembarcaram no Brasil. Eu já falei sobre isso. Mas foram em locais diferentes. Não há nenhum registro de que, precisamente ali, onde Cabral estava, tivesse havido algum desembarque. Então, vamos aceitar a hipótese de que esses índios nunca viram europeus. Então, o choque deve ter sido tremendo. Ok. Então, esse jovem que desembarcou da nau do Bartolomeu Dias se misturou com os índios. Isso tudo é narrado pelo Caminha, pessoal. Como sempre, os portugueses pediam para os índios baixarem as armas, os arcos e flechas. E geralmente eles baixavam. Até agora todos tinham baixado, mas dessa vez alguns não baixaram, curiosamente. E havia um índio em especial, provavelmente um guerreiro, que o Caminha descreve detalhadamente como o corpo dele estava pintado de vermelho e outras cores, mas destacando o vermelho. Inclusive ele menciona que quando aquele guerreiro entrava em contato com a água, a tinta não se soltava, não se apagava, ao contrário, realçava, adquiria mais brilho. E esse guerreiro ficava alertando seus companheiros para que se afastassem dos portugueses. Isso o Caminha entendeu. Bem, então, após isso, eles embarcam novamente e voltam para o ilhéu da Coroa Vermelha. Ali no ilhéu eles vão almoçar, eles vão procurar alguns crustáceos. E o Caminha registra que viu um camarão de um tamanho inimaginável para ele. Então, os portugueses, desde o século XII ou até antes, já se dedicavam intensamente à pesca. E os navegadores portugueses já estavam há muito tempo viajando por mares desconhecidos. E o Caminha disse que jamais tinha visto ou ouvido falar de um camarão daquele tamanho. Impressionou muito o Caminha. Bem, depois do almoço, o Cabral reuniu os capitães novamente, fizeram uma nova reunião. E nessa reunião, eles debateram, primeiro, se eles iam capturar 2 índios para enviá-los a Dom Manuel I. E depois de discutirem, concordaram que era melhor não, e que não era tão necessário e não faria grande diferença. E decidiram deixar, então, 2 degredados entre os índios, com aprovação ou não dos índios, né? A gente lembra que no dia que aquele degredado desceu, se misturou aos índios e os portugueses fizeram menção de deixá-lo ali, os índios não autorizaram, mandaram ele embora. Mas eles decidiram deixar ali 2 degredados. Essa foi uma decisão tomada pelos capitães. Depois a gente vai ver como é que isso vai se desenrolar, porque eles não estão indo embora ainda. Depois disso, Cabral ordena que todos eles voltem para os batéis, retornem à praia e façam um passeio, uma espécie de olhar, né? Qual é a palavra? Vistoriar, vamos dizer assim, né? Dar uma olhada na praia, investigar ali algumas coisas que eles não tinham visto ainda. Durante esse passeio, vale a pena ler depois a carta do Caminha. Talvez eu grave aqui um áudiozinho, ele narrando vários acontecimentos interessantes, como os índios os chamavam para desembarcar, né? Antes deles chegarem na praia, de longe os índios viram os batéis, já colocaram suas armas no chão por hábito, e
os chamavam para vir. Quando eles vinham, os índios se afastavam, se refugiavam atravessando um pequeno rio. Quando eles atravessaram o rio, alguns se misturavam com os portugueses, outros ficavam arredios, né, ariscos, e subiam num monte que tinha ali perto. Então, essa relação assim de aproximação lenta, né? Alguns mais desconfiados, outros menos. Ele narra que encontraram palmitos de excelente qualidade, comeram esses palmitos. Narra o encontro do Cabral com um índio velho que tinha um enorme buraco aqui, né? Em comparação com o buraco que os outros tinham aqui, o dele era muito grande e tinha uma pedra colorida encravada aqui. E aí o Cabral, conversando com ele, fala alguma coisa sobre a pedra e o índio parece que entende que era para colocar a pedra no beiço do Cabral. Aí o Caminha disse que isso virou motivo de piada entre eles, porque o índio ficou tentando colocar a pedra no beiço do Pedro Álvares Cabral. Bem, havia um jovem entre eles chamado Diogo Dias. Esse Diogo Dias era muito... O Caminha disse que ele era muito, vamos dizer assim, desenrolado. E aí ele viu que os índios estavam dançando lá num determinado lugar. Se meteu no meio dos índios, levou um gaiteiro com ele. O gaiteiro começou a tocar e ele começou a ensinar os índios a dançar. E os índios o acompanharam muito bem, pelo visto, pelo que diz o Caminha. Ele depois deu umas cambalhotas, uns mortais, e os índios ficaram muito impressionados. Bem, aí o Caminha diz assim que a saúde, o vigor daqueles índios, a limpeza deles era uma coisa impressionante. E aí ele faz uma comparação assim, ele julga, né? Ele avalia e julga que aqueles índios viviam no mato como animais, sem casa e sem abrigo. E aí ele faz a seguinte comparação, ele diz que assim como os pássaros que vivem na natureza têm mais saúde que os que vivem confinados, provavelmente isso explicaria por que aqueles índios aparentemente tinham tanta saúde a mais, além dos portugueses. Além do que a saúde dos portugueses. Bem, o que mais que ainda acontece nesse final de domingo? O Afonso Ribeiro, aquele degredado que num outro episódio eu falei que foi enviado para o meio dos índios, se mistura com os índios, provavelmente era uma orientação do Cabral para ele, né? E acaba conseguindo ir até o interior da mata, lá na região onde os índios realmente ficavam, se abrigavam. E aí ele vê lá algumas choupanas de arbustos, né? Alguma coisa assim. E ele, quando volta, já que ele queria ficar para dormir, pelo visto, né? Para aprender alguma coisa sobre eles, investigar, mas eles não permitem. Então mandam que ele vá embora antes do anoitecer. E ele diz que viu essas choupanas e achou muito parecidas com algumas que havia em certas regiões de Portugal. Regiões rurais, né? Humildes de Portugal. Bem, muito bem. Ele não pôde passar a noite entre os índios então, está uma relação de aproximação lenta, né? Os índios, apesar de serem bastante, digamos assim, amistosos, ainda têm certos receios e são um pouco ariscos. Quase à noite, então, eles se reuniram, entraram nos batéis, voltaram para as naus para poder dormir. E aí encerrou o domingo, esse domingo que marcou o dia da primeira missa em terras brasileiras. Certo, pessoal? Então, no próximo vídeo eu devo comentar sobre o próximo dia, segunda-feira, dia 27 de abril de 1500. Ok? Um abraço.